ter data e local. A carta também tem que ter o nome para quem ela vai. Para quem que eu estou mandando essa carta? É para minha mãe mora lá em outra cidade. É para quem? Então tem que mostrar, o destinatário é o destino da carta, é a pessoa para quem você escreve a carta. A saudação, que vem no início. Minha amada mãe, estou com muitas saudades, então é a saudação do início. O assunto, o que é o assunto dessa carta? Vamos falar sobre a pandemia atual que estamos vivendo. A carta também tem uma despedida. Lá no final você vai falar com muito amor, com muito carinho, né? Então tem uma despedida também. E o nome de remetente, né? Ou seja, quem está mandando essa carta? Eu, né? De lá embaixo você assina o seu nome. Esses dias eu ganhei umas cartinhas na escola dos meus alunos, mas não escreveram o nome. E a Pro deixou para olhar as cartinhas em casa. Amei as cartinhas, mas eu não sabia de quem era. Porque como vários entregaram, eu não sabia de quem era a carta. Então tem que ter o nome. Carta tem que ter nome. Bilhete, texto, gênero textual, bilhete. O que é o bilhete? O bilhete é meio parecido com a carta, mas o bilhete é mais curto. Então é um texto curto que transmite uma mensagem, ou um aviso, ou um pedido, ou uma pergunta. Serve para uma comunicação entre pessoas. E no bilhete deve ter data também, o nome de para quem que é o bilhete, a mensagenzinha, a despedida e o nome de quem enviou. Então vamos supor que eu quero sair e deixar um bilhetinho pregado na geladeira para o meu filho. Eu vou dizer lá, coloco a data rapidinho para ele saber que é um bilhete de hoje, porque muitas vezes não vai saber. Coloco lá 17 de abril, aí eu coloco: Joel, favor fazer o almoço hoje, arroz, feijão e bife. Deixei um bilhetinho. Já despeço um beijo da mamãe. Ou senão a gente trata uma forma de carinho que a gente chama de xeroca. O que é uma xeroca? Xeroca é um cheiro e uma beijoca. Então o Joel, eu trato ele com xeroca. Essa é a minha despedida. E aí eu coloco meu nome. Esse é um bilhete mais curto, né? Então, vimos o bilhete. Vamos ver agora o texto biografia, gênero textual biografia e gênero textual informativo. O que é biografia? Biografia é diferente de bibliografia. Bibliografia tem a ver com livros, com referencial. E biografia tem a ver com a história de uma pessoa, normalmente de um autor, né? Ou de uma pessoa famosa, ou até nós. Então, a biografia é um texto escrito por alguém sobre a vida e a obra de um autor. Pode apresentar no começo ou no final dos livros, ilustrados com imagens. Então, por exemplo, aqui no nosso exemplo, tem a biografia do autor Maurício de Souza. Vocês sabem quem é o Maurício de Souza? É quem escreve as histórias, os gibis, as tirinhas ou as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica. Então aqui tem a biografia do Maurício de Souza, ok? No lado aqui nós temos o texto informativo. O texto informativo, ele é um pouco diferente do texto instrucional. Vamos ver o que diz. É um texto escrito com a intenção de informar. Então, instrutivo, instrui. Informativo, informa o leitor e traz algumas curiosidades sobre o assunto. Geralmente, são retiradas informações de revistas, jornais e outros locais. Aí tem aqui um texto informativo curioso sobre o animal mais pesado, né? Então, é um texto que traz informação. Vou aqui, mais uma vez, lembrar sobre o texto instrucional que eu falei no começo, que traz uma instrução sobre algo, como proceder, né? Então, ele não só informa, ele instrui como fazer, que é o caso do nosso texto de hoje, porque ele ensina como se prevenir do coronavírus, tá? E aí, para finalizar, nós temos aqui as tirinhas e as fábulas. Observe, olha só, observe que tirinha também é conhecida por quadrinhos. Então, as histórias em quadrinhos ou tirinhas são um tipo de gênero textual que tem como principal característica a exposição em quadrinhos de textos verbais e não verbais. Então, a tirinha pode ser texto verbal ou não verbal. Surgiu das histórias em quadrinhos e o seu nome deve à forma como ela é exposta, ou seja, ela é em pequenas tirinhas e pequenos quadrinhos. Geralmente uma tira que narra uma breve história, no máximo em 8 quadrinhos. Eu vou ler a tirinha que está aqui embaixo. É uma tirinha do Calvin. E ele diz assim:
Ô mãe, preciso de um pouco de manteiga para a escola hoje. E aí a mãe foi lá, né, providenciou a manteiga e entregou para ele. Mas ela perguntou, manteiga? Honestamente, Calvin, eu gostaria que você lembrasse dessas coisas antes, né? Agora se apresse porque você tem que ir para a escola. Aí ele, certo. Quando ele saiu lá fora, mãe, aqui está a manteiga. Muito obrigado. Ele pegou a manteiga e passou no cabelo. E a mãe colocou a mão na cabeça e falou assim, você pôs isso no cabelo? E aí, diz assim, volte aqui, você não pode ir para a escola assim, com o cabelo cheio de manteiga. Aí ele falou, não mãe, por favor, é que hoje é o dia da foto da classe. Então ele queria substituir o gel pela manteiga, para bater a foto. Então, tem vários outros exemplos, mas eu achei interessante esse daqui para trazer para vocês. E o que é a fábula? A fábula é uma história curta. Os personagens normalmente são animais que agem como se eles fossem seres humanos. Então eles sentem, eles pensam, eles falam como se fossem seres humanos. No final do texto é apresentada uma moral ou um ensinamento. Então é para ensinar alguma coisa. Tem um exemplo aqui da história A Cigarra e a Formiga. Então a fábula é normalmente representada por animais que falam, que sentem, que pensam como seres humanos e tem uma moral no final. Tudo bem? Então nesse vídeo ainda nós vamos corrigir aquelas questões que nós deixamos ali de português, que são muito facinhos, da página 4 da apostila de português. Então, olha só. A resposta da primeira atividade já está no próprio texto. Olha aqui. Esses itens aqui são as respostas que vocês vão colocar aqui. Cobrir a boca e o nariz ao espirrar e tossir, lavar as mãos com água e sabão e utilizar álcool, evitar aglomerações, não compartilhar objetos pessoais, manter ambientes bem ventilados. Então, são as dicas que estão aqui. Vocês podem colocar outras que vocês já sabem também, para completar, tá bom? A segunda atividade também está bem fácil. O texto, o que está correto afirmar em relação ao texto? Ele está dizendo que o coronavírus não é resfriado. E também diz que não é uma doença antiga. Lá em cima fala, é uma doença, né, nova, na verdade. Então, olha só. Ela faz parte de uma pequena família de vírus? Não, diz que ela faz parte de uma grande família de vírus. Então, qual é a alternativa correta? É preciso evitar aglomerações. E por isso que nós não estamos na escola. Estamos aqui tendo essa vídeo aula, porque nós não podemos estar todos juntos. Na nossa sala tem 30 alunos, mais a Pro, mais os alunos da outra escola. É muita gente junto ao mesmo tempo. E para combater essa doença é preciso cada um ficar na sua casa e combater evitando aglomeração. E aí, a última aqui atividade 3. Então, o nosso texto aqui de cima é o texto que? Instrucional, porque ele está instruindo as pessoas como elas devem fazer para evitar pegar o coronavírus ou se contaminar com Covid-19, certo? Explicado e corrigido. Um forte abraço virtual, um beijo virtual e nós nos vemos na próxima quarta, porque segunda e terça é feriado, 20, vamos olhar o calendário, 20 e 21. Então nós retornamos na quarta, dia 22, com as aulas de quarta-feira, português, matemática e geografia. Façam todas as tarefinhas, não se esqueçam que a tarefa solicitada, eu mandei já no grupo, é para copiar no caderno de português todas as definições que eu expliquei desse conteúdo sobre os tipos de gêneros textuais, correto? E também resolver as atividades da página 4, que a Pro já até corrigiu. Tchau e até a próxima!